Você está perdendo músculo agora mesmo, enquanto assiste a este vídeo, enquanto dorme, enquanto trabalha. A partir dos 30 anos, o corpo começa a perder músculo aos poucos, sem você perceber. Depois dos 40, isso acelera. Esse processo tem nome: sarcopenia. E estudos mostram que perder músculo é um dos sinais que mais aparece antes de quedas graves, perda de independência e morte precoce em idosos. Fica até o final, porque eu vou te mostrar a quantidade exata de proteína que a ciência recomenda para reverter isso depois dos 50, e ela é bem diferente do que a maioria das pessoas come. Nos próximos minutos você vai entender o que é sarcopenia, além de ficar mais fraco, por que o músculo desaparece com a idade e as 3 atitudes que a ciência aponta como mais eficazes para recuperar e proteger o seu músculo em qualquer idade. A boa notícia? Sarcopenia não é destino, é reversível. O nome vem do grego sarx, que é carne, e penia, que é perda. Perda de carne, ou, na prática, perda de músculo. Quem deu esse nome foi o médico americano Irving Rosenberg, em 1989. Ele percebeu algo que todo mundo via, mas ninguém levava a sério. As pessoas ficam mais fracas com a idade, e isso não é só coisa da idade, é uma condição que pode ser medida e tratada. Hoje, os especialistas europeus definem a sarcopenia como a combinação de 2 fatores: pouco músculo e pouca força, ou desempenho físico. Desde 2019, ela tem até um código oficial de doença. Os números impressionam. Entre 60 a 70 anos, de 10 a 20% das pessoas já têm sarcopenia. Depois dos 80, esse número chega perto de 50%, ou seja, metade. E o processo começa cedo, aos 30 anos, mesmo que os efeitos só apareçam décadas depois. É algo que você constrói ou evita com antecedência. Mas por que isso é tão sério? Porque o músculo faz muito mais do que você imagina. A maioria das pessoas pensa no músculo só como o que usa para pegar peso ou subir escada. Mas o músculo funciona quase como uma glândula. Ele produz substâncias que circulam pelo corpo e afetam o cérebro, o coração, o fígado e até a gordura corporal. Uma dessas substâncias ajuda a criar novos neurônios no cérebro. Outra melhora a forma como seu corpo usa o açúcar do sangue. Isso está documentado em estudos publicados na revista científica Cell Metabolism. Na prática, perder músculo não é só perder força, é perder um sistema inteiro que protege o seu cérebro, o seu coração e o seu metabolismo. Uma pesquisa com mais de 14 mil adultos mostrou algo importante. Pessoas com pouco músculo tinham mais risco de diabetes, mais risco cardíaco e mais inflamação no corpo, mesmo com peso considerado normal na balança. Ou seja, o número da balança pode estar ok, enquanto a sarcopenia avança por baixo dos panos. E tem mais um detalhe: o músculo é responsável por processar até 80% do açúcar que você consome. Menos músculo significa mais dificuldade do corpo em lidar com esse açúcar, o que aumenta o risco de diabetes tipo 2. Mas afinal, por que o músculo desaparece com a idade? Os cientistas identificaram 4 causas principais. Elas acontecem ao mesmo tempo e se somam. Primeiro, os hormônios caem. Testosterona, estrogênio e hormônio do crescimento ajudam a manter o músculo. Todos caem com a idade. Homens perdem de 1 a 2% de testosterona por ano. Em mulheres, a menopausa acelera bastante essa perda. Com menos hormônio, o corpo recebe menos sinal para manter o músculo. Segundo, os nervos que ativam o músculo começam a morrer. Cada fibra muscular depende de um neurônio para funcionar. Com a idade, esses neurônios começam a morrer e não são substituídos. Quando isso acontece, a fibra que dependia deles simplesmente atrofia. Depois dos 70 anos, uma pessoa pode ter perdido até 25% desses neurônios, comparado aos 30 anos. Terceiro, o corpo fica resistente à proteína. Esse é o mais surpreendente. Com a idade, o músculo passa a responder menos à proteína da comida e ao exercício. A mesma quantidade de proteína que funcionava aos 30 anos já não faz o mesmo efeito aos 65. Isso não significa que a proteína parou de funcionar. Significa que é preciso mais proteína no momento certo para conseguir o mesmo resultado. Quarto, inflamação crônica ataca o músculo. Substâncias inflamatórias que circulam no sangue prejudicam diretamente o tecido muscular. Elas atrapalham a construção de músculo novo e aceleram a destruição do músculo existente. Por isso, controlar a inflamação do corpo também ajuda a proteger o músculo. Esses 4 fatores juntos criam um ciclo que se alimenta sozinho, se nada for feito. Mas como saber se você já está nesse processo? Um diagnóstico completo de sarcopenia exige exames específicos, mas existem 2 testes simples que qualquer pessoa pode fazer. Teste 1: velocidade de caminhada.
Um estudo com mais de 34 mil pessoas acima de 65 anos mostrou que quem caminha devagar, menos de 4 metros em 5 segundos, tem risco bem maior de internação, queda e até morte. O teste leva menos de um minuto. Teste 2. Força do aperto de mão. Uma pesquisa publicada na revista The Lancet, com 140 mil pessoas de 17 países, mostrou que a força do aperto de mão prevê o risco cardiovascular melhor do que a própria pressão arterial. Cada queda de 5 kg de força no aperto foi associada a 17% mais risco de morte. Sinais simples do dia a dia também contam. Se subir uma escada ficou mais difícil, se abrir uma embalagem exige mais esforço, se levantar da cadeira precisa de impulso, são alertas precoces que a medicina do envelhecimento já reconhece. Um detalhe importante, a força começa a cair antes da massa muscular, ou seja, dá para você perceber e agir antes que o problema fique visível. Aqui está o núcleo do vídeo, as 3 atitudes que os estudos mostram como mais eficazes para reverter e prevenir a sarcopenia, e funcionam de forma diferente do que a maioria das pessoas imagina, inclusive alguns profissionais de saúde. Treino de força aumentado aos poucos. Essa é a atitude com mais evidência científica de todas. Uma revisão de 121 estudos com mais de 6.700 idosos confirmou: treino de força bem feito gera ganho real de músculo e de força, mesmo depois dos 60 ou 70 anos. A palavra-chave é aumentando aos poucos. Não é sobre treinar pesado de uma vez, é sobre aumentar a carga gradualmente ao longo do tempo. O músculo continua respondendo ao estímulo, mas precisa ser desafiado cada vez mais para continuar se adaptando. Em estudos, idosos ganharam entre 25 a 35% de força depois de apenas 12 semanas de treino orientado. Não existe tarde demais nos dados. O músculo consegue responder em qualquer fase da vida. Proteína. Aqui está o número que prometi. A recomendação oficial da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Mas esse número foi calculado só para evitar a deficiência, não para proteger o músculo de quem está envelhecendo. Um grupo de especialistas, em publicação da revista científica JAMDA, recomenda entre 1,2 a 1,6 gramas por quilo para quem tem mais de 65 anos, ou seja, quase o dobro da recomendação oficial. O motivo é um aminoácido chamado leucina. Ele funciona como um gatilho que avisa ao corpo: hora de construir músculo. Com a idade, esse gatilho fica mais difícil de se acionar, por isso é preciso mais proteína de qualidade em cada refeição, algo entre 25 a 40 gramas, para realmente ativar esse processo. O erro mais comum depois dos 60 anos: café da manhã fraco em proteína, com tudo concentrado no jantar. O corpo não consegue compensar à noite o que faltou de manhã. Creatina, o suplemento mais esquecido depois dos 50. Com mais de 500 estudos publicados, a creatina é o suplemento mais estudado da história do esporte. Mesmo assim, quase ninguém associa ele à saúde na terceira idade. Uma análise publicada no British Journal of Sports Medicine mostrou: idosos que treinaram tomando creatina ganharam 25% mais músculo do que os que treinam sem ela, sem efeitos colaterais relevantes nos estudos de segurança. E tem um efeito bônus: a creatina também parece proteger o cérebro, reduzindo o cansaço mental e ajudando a memória em pessoas mais velhas. A dose mais estudada é simples, de 3 a 5 gramas de creatina monoidratada por dia. É também a forma mais barata e a mais eficaz nos estudos. Treino, proteína e creatina não são 3 estratégias separadas, elas trabalham juntas, no mesmo sistema do corpo. O treino avisa ao músculo que ele precisa crescer. A proteína, principalmente a leucina, fornece o material para essa construção. E a creatina dá mais energia durante o treino e ajuda a manter esse processo ativo depois. Uma revisão publicada no Journal of Cachexia confirmou: a combinação das 3 produz um resultado maior do que qualquer uma sozinha. O horário também importa. Consumir proteína de qualidade até 2 horas depois do treino aproveita melhor essa janela de construção muscular, que em pessoas mais velhas é mais curta do que em jovens. Pesquisadores da Universidade de Maastricht mostraram: idosos que comeram proteína logo após o treino ganharam bem mais músculo do que os que comeram a mesma quantidade em outros horários. Outro ponto simples: distribuir a proteína em 3 ou 4 refeições ao longo do dia gera mais ganho de músculo do que concentrar tudo numa única refeição. É uma mudança fácil que a maioria das pessoas nunca faz. Agora vamos resumir o que a ciência já provou sobre a sarcopenia. Primeiro, sarcopenia é uma condição real, não é só ficar velho. Ela afeta quase metade das pessoas acima de 80 anos, mas começa a se formar ainda aos 30. Segundo, o músculo não é só motor, é um órgão que protege o seu cérebro, seu coração e o seu metabolismo.
Terceiro, 4 fatores explicam essa perda: queda de hormônios, morte de neurônios, resistência à proteína e inflamação. Eles se somam e se alimentam. Quarto, 3 atitudes têm evidência forte: treino de força progressivo, proteína suficiente com foco em leucina e creatina. Juntas, elas funcionam melhor do que separadas. E o mais importante, sarcopenia não é inevitável. O músculo responde ao estímulo certo em qualquer idade. Não existe uma janela que se fecha, existe uma janela que fica mais fácil de abrir quanto antes você começar. Cada ano que passa sem agir, esse processo continua, em silêncio. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre músculo e longevidade do que a maioria das pessoas. Esse canal existe para trazer exatamente isso: ciência do envelhecimento explicada de forma clara, com base em estudos reais, sem exagero e sem modismo. Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo.